Meus irmãos, a paz do Senhor, gostaria de deixar nessa manhã uma reflexão muito interessante de um episódio da Bíblia, onde o profeta Elias, uma das maiores autoridades proféticas do Antigo Testamento e de toda a Bíblia Sagrada. Elias tem uma história intensa. Elias tem história tanto no Antigo Testamento como tem história no Novo Testamento. Elias é uma referência fantástica na Bíblia. Elias é uma referência direta para a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse homem, então, que era um homem temido, que era um homem que verdadeiramente ele tinha palavras pesadas, palavras duras, ele chama os profetas de Baal, que na verdade eram os profetas de Jezabel, que era casada com Acabe, e agora estava comandando todo Israel para um desafio lá em cima do Monte Carmelo. E o desafio era que o Deus que respondesse com fogo, esse seria o Deus de Israel. Vamos entender uma coisa, querido. Israel estava tão mal, Israel estava numa situação tão complicada, Israel estava tão afastado, estava tão frio com Deus, que precisou de um desafio para que soubesse qual era o seu Deus. Tomara a Deus que nenhum de nós cheguemos a esse ponto de precisar que Deus se coloque num desafio, em alguma situação, para que nós possamos crer nele e achar que ele é o Senhor nosso Deus. Tomara que a nossa fé sempre esteja intacta e que ele seja o nosso Deus por excelência, independente de tudo que nos sobrevém, independente de tudo que nos acontece. Mas, pois bem, então os profetas de Baal armam o seu altar, começam então a invocar a Baal, começam então a se retalhar com lancetas e com estiletes, começam a sangrar. E já passado um bom tempo, Elias então, de alguma forma sendo sarcástico e até debochando, ele diz que, olha, parem, porque talvez o Deus de vocês saiu, foi fazer alguma coisa, não está ouvindo vocês. Então Elias manda que eles saiam e Elias então vai fazer o seu desafio, em primeiro lugar consertando o altar, e nós precisamos consertar o nosso altar enquanto é tempo. Precisamos consertar o nosso altar, precisamos nos consertar com Deus enquanto é tempo, porque fazemos muitas coisas que vai nos colocando em caminhos distanciados do Senhor nosso Deus. Elias então acerta todo o altar, rega todo o altar com água, invoca ao Deus de Israel, e esse então responde com fogo do céu, lambendo inclusive a água e as pedras do altar. O povo então se dobra naquele momento, coloca o rosto em terra, dizendo que o Deus de Israel era o Deus deles. Pois bem, Elias então manda passar as mãos em todos os profetas de Baal e matá-lo a todos. Desce Elias no Monte Carmelo, então, sendo vencedor daquele desafio, muito bem, quando ele é abordado por um dos homens de Jezabel, que diz o seguinte: olha, a minha rainha manda te dizer que amanhã, por essas horas, ela fará a ti o mesmo que você fez aos seus profetas hoje. Elias então entende que aquilo era um recado, verdadeiramente, aonde ele seria morto também, como ele mandou matar os profetas. Elias então, naquele momento, decide fugir. E Elias foge caminho de 3 dias até o Monte Horebe, e ali entra numa caverna, e ali fica Elias, inerte, parado, calado, fazendo justamente aquilo que Deus não quer que nós façamos. Lugar de homem de Deus e lugar de mulher de Deus não é dentro de caverna. Lugar de homem de Deus e lugar de mulher de Deus não é parado num canto sem saber o que fazer, em desespero, ou completamente com a mente tomada por alguma perturbação sem saber o que fazer. Não. E o Senhor então, na brisa, aparece a Elias, perguntando o que Elias estava fazendo ali. Elias então vai acusar o próprio povo de Israel, que o povo queria matá-lo. E o Senhor então vai mandar Elias sair daquela caverna, voltar pelo mesmo caminho que ele veio e cumprir algumas ordenanças. E Elias então retorna pelo mesmo caminho de 3 dias. O que eu quero dizer para você é que nós precisamos rever nossos conceitos, nossos valores, e talvez entendermos que nós estamos precisando voltar pelo caminho que nós fomos. Porque o caminho que nós estamos é um caminho que está nos paralisando, ou já nos paralisou, ou está nos distanciando da presença do Senhor nosso Deus. São decisões que tomamos, são coisas que fazemos, sob pressão, em momentos de grande dificuldade, em momentos de angústia, em momentos de crises, em momentos de lutas, em momentos de angústia, em momentos em que muitas das vezes parece que a vida está nos maltratando de todas as formas e maneiras. Mas é preciso rever. É preciso ver o caminho que nós tomamos, se esse caminho que nós tomamos é o caminho que Deus queria que nós tomássemos. Muitas das vezes estamos colocando sobre nós coisas que Deus não mandou que nós colocássemos, estamos nos consagrando e nos intitulando a coisas que Deus não mandou fazermos, que não é da parte do Senhor, e talvez não temos como voltar desse caminho errado, e vamos ter daí para frente cada vez mais um caminho cada vez mais distanciado do Senhor nosso Deus, até percebermos que estaremos sós.
Precisamos rever, precisamos orar a Deus, precisamos abrir o nosso coração para Deus e saber verdadeiramente qual é o nosso lugar, qual é o nosso papel e o que o Senhor quer conosco. Elias retornou, Elias fez tudo aquilo que Deus mandou fazer, algumas consagrações, inclusive consagrou Eliseu profeta no seu lugar, e mais tarde, Eliseu andando com ele para todos os lugares que ele ia, ele foi tomado da terra e foi elevado ao céu numa carruagem de fogo, como diz a palavra do Senhor. E não se viu mais Elias. E Elias não mais esteve diante do povo de Israel, porque o Senhor o tomou para si. Então, queridos, preste atenção. Talvez o maior acontecimento do nosso ministério está na nossa revisão dos nossos conceitos, dos nossos valores. Talvez Deus está esperando a gente entender que precisamos voltar pelo caminho que nós mesmos criamos, para que Ele venha fazer algo até mesmo maior do que fez durante todos esses anos da nossa vida. Pense nisso no dia de hoje. Pense nisso, querido. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus. E tem algo, tem uma eminência, tem algo de Deus. Tem um segredo de Deus ainda na sua vida, que precisa ser revelado e precisa acontecer. Que Deus te abençoe no dia de hoje, em nome de Jesus.